vocês estejam muito bem. Hoje na nossa aula de História e Geografia, peço a vocês que peguem aí o seu livro de História e o seu livro de Geografia para começarmos a falar aí sobre os conteúdos que iremos trabalhar hoje. Na nossa aula de Geografia, nós iremos falar sobre a modernização das atividades econômicas e em História nós iremos falar sobre o patrimônio cultural dos povos antigos. Peço a vocês que peguem aí primeiro o seu livro de Geografia, abra aí na página 92. Nós vamos falar, voltar aí, o nosso título é falando sobre a modernização das atividades econômicas. Quando a tia fala modernização, o que vem na cabecinha de vocês? Acredito que venha o quê? Tia, algo moderno, algo novo, atual, Não algo assim que é arcaico, antigo, não. Moderno, modernização vem de algo que é novo, que é atual, que vem para melhorar, que vem para ajudar, muitas vezes aí nos nossos recursos do dia a dia, no nosso trabalho, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a modernização da agricultura. Quando nós falamos lá no período neolítico, que os povos começaram surgiu aí as plantações, aí eles plantavam, usavam aí a agricultura, Então, turma, ali vocês lembram que nós falamos que eles tinham ali, fabricavam suas próprias ferramentas, para fazer ali o seu plantio. Com o passar do tempo, as pessoas foram melhorando, Como tudo na nossa vida, gente, as coisas, a modernização vem para acontecer isso, para melhorar os recursos que nós temos aí no nosso trabalho e na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, turma, isso aconteceu também na agricultura. Vamos pegar aí o livro de vocês, lá no primeiro parágrafo fala assim, no início da prática agrícola, os instrumentos e as ferramentas utilizadas eram muito rudimentares, pedras afiadas, lascas de ossos de animais, galhos de árvores. Então, esses instrumentos utilizados para o plantio eram bem, quando eles começaram aí, eram bem rudimentares, bem diferentes do que temos hoje, muito diferente do que temos hoje. Com uns instrumentos desses, você pode pensar que você poderia produzir uma quantidade muito grande de alimento? Não, com certeza eles iam demorar mais para plantar, iam plantar em menor quantidade, Outra coisa, na hora da colheita também, gente, não teria recursos, seria mais trabalhoso, iria precisar da mão de obra, Da mão de obra, as pessoas iam ter que ter pessoas trabalhando. Olha só o que aconteceu com a chegada da modernização na agricultura. Então vamos lá no segundo parágrafo. Então, com o passar do tempo, diversas ferramentas, máquinas e equipamentos foram inventados, Então, também se desenvolveu novas técnicas de cultivo e as técnicas já existentes foram aprimoradas. Então, eles aprimoraram as técnicas de plantio que já existiam, E eles criaram novas técnicas também para melhorar, para modernizar a prática agrícola. Então, com isso também, gente, o que eles criaram? As máquinas, As máquinas, com as máquinas no campo, iria ajudar bastante. Por quê? Porque se eu tenho, quem é que vai plantar mais? Quando eu tenho a máquina ou as pessoas para plantar? Com certeza eu planto em maior quantidade com as máquinas, não é verdade, gente? Então, aí eles melhoraram tudo isso. Então, a modernização chegando na agricultura, no campo aí, modernizou, levando o quê? Máquinas, não era mais somente a enxada ali, gente? Aqueles materiais que eram usados antigamente, Aqueles utensílios que eram utilizados foram trocados. Pelo quê? Por máquinas, E com isso podia ampliar a sua produção, podia melhorar a sua produção. Além das máquinas, eles criaram novas técnicas de plantio e aprimoraram as que eles já sabiam. Então isso veio para melhorar a economia, as atividades econômicas na agricultura.
certo? Então, com a utilização de máquinas, e de técnicas de cultivo mais modernas, é possível aumentar a produção agrícola utilizando cada vez menos trabalhadores rurais. Então, olha aí, o que a tia falou. Se eu tenho máquinas, eu diminuo a quantidade de pessoas no campo para trabalhar, certo? Então, foram trocados com a modernização, né? Foi trocado o quê? As pessoas por máquinas. Com isso, eu aumento a minha produção, porém, eu diminuo a quantidade de pessoas para desenvolver esse trabalho. Beleza? Então, por um lado, a modernização ocorreu nas atividades agrícolas, possibilitou um grande aumento na produção. Por outro lado, né, gente, o que a tia Angélica falou. Então, com a modernização na agricultura, melhorou o quê? Aumentou a quantidade de produção, aumentou a quantidade, as pessoas poderiam produzir muito mais do que produziam, porém, aumentou também o desemprego, porque essas pessoas que trabalhavam no campo, né, foram substituídos aí por máquinas, né, e eles acabaram tendo que ser excluídos aí da atividade do campo, beleza? Então, com isso, gente, com a modernização, teve um ponto positivo e outro negativo. O positivo é o quê? Com as máquinas, com as novas técnicas de plantio, né? As pessoas poderiam aumentar a sua produção. Porém, os pontos positivos eram o quê? Que ocorreria o quê? As pessoas que trabalhavam no campo, né? Elas iriam o quê? Iria diminuir esse trabalho aí do campo. Essas pessoas iam ser trocadas por máquinas, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que ia trabalhar lá no campo, com a existência da máquina, se tinha ali 10 pessoas, por exemplo, para fazer o plantio, trocou-se essas 10 pessoas por máquinas, né? Nesse caso, não precisa de tantas pessoas para dirigir essa máquina. Então, com isso, diminui mais ainda a quantidade de pessoas no campo trabalhando, tá certo? Então, aí vocês viram um ponto positivo e outro negativo, certo, gente? Para além das máquinas agrícolas, então, o desenvolvimento da tecnologia, da informação, permitiu avanços em todas as áreas e a agricultura não ficou de fora. Então, drones e softwares agrícolas já estão sendo utilizados pelos agricultores. Então, não somente as máquinas, eles também utilizam faz uso das tecnologias. Então, eles também utilizam drones, softwares, que levam também informações para o aprimoramento do seu trabalho agrícola. Então, os drones são veículos aéreos não tripulados, geralmente de pequeno porte. Eles são comandados à distância por controle remoto. Então, os drones são equipamentos com câmeras que captam imagens com precisão, sistemas de localização por GPS e outros mecanismos e softwares para as mais diversas finalidades. Na agricultura, os drones sobrevoam as áreas de cultivo, coletam imagens com grande resolução e captam dados com precisão. As imagens e os dados são analisados por softwares desenvolvidos especialmente para a agricultura e fornecem informações que ajudam o agricultor a controlar e melhorar sua produtividade. Então, olha só, não somente, né, gente, a criação das máquinas e a melhoria no plantio, mas também a informação, a tecnologia, né, o uso de drones, de software também tem melhorado o trabalho, né, agrícola, certo, gente? Então, não somente as máquinas, então vão bem além. Então, essa tecnologia, essa modernização chegou no campo não somente com as máquinas, né, mas também com o acesso a outras tecnologias da informação, onde o agricultor, a pessoa, o dono daquela plantação, ele vai poder, com precisão através dos drones, né, gente, observar, controlar e melhorar a sua produção, a sua produtividade. Beleza, turma? Então, a nossa aula de hoje, vocês irão
as atividades da página 92 e 93, certo? E vão fazer um resumo dessas duas páginas lá no seu caderno, beleza? No seu caderno de geografia. Então, eu quero que você leia com atenção essas duas páginas e responda, faça um resumo desse conteúdo no seu caderno. Pesquise também informações, notícias sobre a modernização no meio agrícola, né? A modernização da agricultura. Eu quero que vocês levem para a nossa aula online de hoje notícias falando sobre essa modernização da agricultura aqui no Brasil. Como que os produtores agrícolas, têm feito para melhorar a sua produção. Vai na internet, pesquisa essas notícias e está enriquecendo aí na nossa aula de geografia, logo mais na nossa aula online, tá certo? E em história, hoje nós iremos falar também sobre, lá na página 89, vamos lá, turma? Na página 89 do livro de História, hoje nós iremos falar sobre o patrimônio cultural dos povos antigos, né? Eu quero que você abra aí na página 88. Então, aí nós estamos falando sobre o patrimônio cultural dos povos antigos. Acompanhe a leitura. Eu quero que você faça também um resumo dessa parte aí. Então, a arte, a arquitetura, a literatura e a religião e as tradições compõem a expressão cultural de um povo. Então, olha só, a arte, a pintura, a literatura, a religião, ela compõe a cultura de um povo, certo? Então, o seu patrimônio cultural de um povo, seu patrimônio cultural. As tradições orais, os saberes, as músicas, as danças e a forma de se alimentar fazem parte desse patrimônio como cultura imaterial de uma sociedade. Então, olha só, quando eu falo de pinturas, de arte, de cultura, né? Tudo isso que faz parte, né? E que expressa a forma de viver, a tradição de um povo, está envolvido na cultura dessa sociedade. A alimentação, as tradições, das danças, as festas culturais também está envolvido aí com a cultura de um povo, certo? No Egito, gente, as construções, as esculturas e as tumbas funerárias são expressões da arte e da arquitetura antiga. Então, no Egito, gente, a tia até colocou aqui algumas esculturas, né? As pirâmides, né? Eles têm esse aí também como arte, né, gente? É uma arte, faz parte da cultura deles, né? As tumbas funerárias também. Então, expressa a arte da arquitetura antiga e, portanto, também é considerado patrimônio culturais material. Então, as pinturas encontradas nas tumbas egípcias indicam que também a música e a dança estavam presentes nas casas e nos palácios egípcios, em banquetes e festas. Então, observe aí, ó, gente, eles faziam para guardar em sua memória, né? Eles representavam por meio de pinturas também a forma, as festas, as danças, né? E ali eles tinham como, né, indicar ali como que era a sua cultura, a sua tradição. Cultura e alimentação. A alimentação é uma parte importante da cultura do povo. Então, no Egito, gente, a base alimentar era composta por produtos derivados do trigo, como pão e cevada. Então, os alimentos deles, né, dos egípcios, era composto por trigo e cevada. Havia também a ervilha, a lentilha, verduras e frutas como tâmara e melão. Entre as populações antigas da Índia, o arroz, a cevada e a lentilha compunham a base da cultura alimentar. Então, como a tia falou, né, gente, a culinária também está aí composta na cultura, na tradição de um povo, né? Cada sociedade, cada povo, né, gente, tem uma forma de viver diferente, uma cultura diferente, uma alimentação diferente, um modo de vida diferente. E cada um expressa, né, guarda aí na sua memória
as suas tradições e as suas formas de vida, certo? Como a alimentação, a dança, as festas, né? Então, observem aí, em meio ao Oceano Pacífico, existe uma ilha que foi denominada pelos colonizadores europeus Ilha de Páscoa. A ilha hoje pertence ao Chile, mas é território de Rapa Nui, povo que ali chegou vindo da Polinésia por volta do ano de 500. Os Rapas Nui têm a sua própria língua e cultura e construíram diversas esculturas chamadas moais, que fazem parte do seu sítio arqueológico. Os moais são feitos de pedra, alguns chegam a medir mais de 10 metros de alturas e todos estão de costas para o Oceano Pacífico. Então aqui também, gente, essas esculturas é considerado um patrimônio cultural também desses povos, certo? Então vamos lá para a página 90, né? Onde fala também sobre as trocas e heranças culturais. O estudo dos patrimônios culturais nos ajuda a entender como os povos se relacionavam entre si, como a cultura pode ter influenciado a outra. É o caso dos fenícios, por exemplo. Há cerca de 3.000 anos, eles estabeleceram relações com vários povos vizinhos por meio do comércio marítimo na região do Mar Mediterrâneo. Apesar de terem desenvolvido um sistema de escrita, de arte e de arquitetura próprios, observaram vários aspectos da cultura dos egípcios, povo com o qual realizavam o comércio. Então, as relações, né? Um povo pode ter relações com a outra cultura, com a outra tradição. Por exemplo, o povo brasileiro, né, gente? Nós temos uma relação muito grande com outras culturas, porque o Brasil foi um país que teve aí a influência dos negros, dos índios, né? Da cultura africana, da cultura indígena, né? Dos europeus, né? Então, essa semelhança, essas trocas aí também de cultura também pode acontecer. Então, o Império Macedônico, comandado pelo rei Alexandre, ampliou seus domínios e divulgou a cultura grega do Egito, na Pérsia e na Índia, entre outros. O centro cultural do Império era a cidade de Alexandria, às margens do Mar Mediterrâneo, onde foi construída a maior biblioteca da antiguidade e o grande farol para orientar as embarcações. Então, olhem só, gente. Então, o que a tia Angélica falou aqui. Então, as culturas, as relações entre si de um povo com o outro também, né? Tem aí as trocas de culturas e de tradições, certo? Então, pessoal, o que nós falamos aqui hoje foi dos patrimônios culturais. Então, o que nós queremos falar? Que a arte, a cultura de um povo, né? Eles expressam essa arte, expressam a sua arquitetura também, e isso também são denominados patrimônio cultural. E aí nisso está aí expresso o que? As suas tradições, a sua cultura, a sua forma de viver, o seu estilo de vida, eles expressam através da dança, das festas populares, certo? Então, nós vimos aqui falando sobre os patrimônio cultural dos povos antigos. Vocês irão ler novamente e vão responder as páginas 89 e 91. E lá na página 92, vocês irão ler esse texto, né? E vão responder a página 93. Eu gostaria de pedir a vocês que selecionassem, né? Os patrimônios aqui da nossa cidade, né? Que são considerados patrimônios pela Unesco. Então, vocês vão pesquisar para também trocarmos nossas experiências na nossa aula online. Façam pesquisa de patrimônios aqui da nossa cidade de Brasília, que são considerados patrimônios aí pela Unesco. Pesquisa o que é Unesco e nós iremos falar um pouco mais sobre eles, sobre a Unesco e sobre esses patrimônios na nossa aula online. Um beijo, até a próxima aula.